Olá, eu sou Rafael Carneiro Diniz, advogado especialista em Direito Previdenciário, aqui do escritório Carneiro Diniz Advogados. E hoje a gente vai falar sobre revisão da vida toda. O que é quem tem direito à revisão da vida toda? Revisão da vida toda, agora a gente vê muitos advogados, a gente vê muitos nas redes sociais, na internet, falando sobre revisão da vida toda. O que é essa revisão? Quem tem direito a essa revisão da vida toda? A revisão da vida toda é uma revisão que ela visa sanar aí uma injustiça que foi feita com os aposentados. E qual foi essa injustiça? Em 99, quando houve a modificação da lei, ela houve e aí como que era feita a regra de cálculo até aquele momento? Eram utilizados 36 últimos salários ali de contribuição, os maiores, os 36 últimos salários de contribuição. Só que aí a lei veio, mudou e falou que era todos os salários a partir de julho de 94. Só que a lei, foi inserida na lei uma regra ali de transição que trazia o seguinte, que para aquelas pessoas que já estavam contribuindo com a Previdência Social, era necessário que fosse realizado dois cálculos. Um com os salários a partir de julho de 94 e um outro cálculo utilizando todos os salários, os anteriores a julho de 94. No entanto, o INSS nunca realizou os cálculos neste formato. Então, os segurados foram à Justiça e acabaram tendo ganho de causa lá no STF para que fosse obrigando o INSS a realizar o cálculo incluindo os salários anteriores a julho de 94. Nesse caso, os aposentados, quem aposentou, de acordo com a decisão do STF, quem aposentou posterior à reforma da Previdência, que foi a reforma da Previdência entrou em vigor em novembro de 2019, quem aposentou posterior a essa data não tem direito a essa revisão. Somente aqueles que aposentaram anteriormente, e isso é aplicado o chamado prazo decadencial, ou seja, a partir da data que você entrar com o pedido de revisão, você tem que ter aposentado nos últimos 10 anos. Ou seja, se você for entrar, ainda não deu entrada no seu pedido, for de entrada agora em julho de 2023, você tem que ter aposentado ali no máximo em julho de 2013. Mas aqui tem uma questão. Esse prazo decadencial, ele é contado a partir do primeiro recebimento. Aqui no escritório a gente tem casos, por exemplo, eu tive um caso semana passada, de um segurado que aposentou com a data de fevereiro de 2012 e a gente deu entrada agora na aposentadoria dele. Por quê? Porque ele tinha um período que era tempo especial e ele ingressou com recurso administrativo para uma das juntas de recurso da Previdência. Esse recurso administrativo dele demorou um tempo, ele ganhou o recurso administrativo dele somente em 2014. E o INSS ainda demorou mais de um ano para começar a pagar o benefício dele. Então ele passou a receber o benefício dele somente em 2015. O prazo decadencial ele é contado a partir do primeiro recebimento. Então tem um artigo na lei que ele traz que esse prazo deve ser contado o prazo de 10 anos do mês subsequente ao primeiro recebimento. Então nesse caso desse segurado específico, ele aposentou com data e recebeu todos os benefícios dele desde 2012, só que ele recebeu o primeiro pagamento dele somente em 2015. Então ele tem direito ali à revisão da vida toda para a inclusão de todos os salários dele, desde o primeiro vínculo que ele trabalhou. E quando que foi esse primeiro vínculo? Ele começou a trabalhar em 1975. Então, nesse caso, utilizamos as carteiras de trabalho dele e as atualizações salariais e fizemos a evolução salarial dele de todo o período e resultou em um benefício mais vantajoso. Por quê? Porque no período trabalhado, lá no início, ele tinha salários maiores, ele tinha salários altos que depois ele não conseguiu, ao longo do tempo, altos e baixos, empregos e desemprego, não conseguiu manter aquele salário mais elevado. Então, nesse caso, ele teve direito ali à majoração do benefício dele na revisão da vida toda. Então você que é segurado da Previdência Social, aposentou aí nos últimos 10 anos, contados esses 10 anos a partir do primeiro pagamento, você pode sim ter direito ali a fazer o cálculo da sua revisão. E aí você procure aí na sua cidade, onde você tiver,
um advogado especialista que saiba fazer cálculos previdenciários e para elaborar esse cálculo, né? Só que precisa também ter ainda as carteiras de trabalho, porque se você tiver as carteiras fica mais fácil ali do cálculo, já ser elaborado o cálculo. Caso não possua essas carteiras ainda, muitas vezes já faz um tempo, né? Precisa solicitar ali, pedir sempre cópia do processo administrativo e lá possivelmente vai ter ali as cópias daquelas carteiras de trabalho. Mas o ideal é que tenha para que você prove ali as alterações e a evolução do seu salário ao longo do tempo. Por que isso? No banco de dados da Previdência do INSS, o INSS só tem lá, disponibiliza os salários a partir de janeiro de 82. Então todos os salários anteriores a esse marco temporal ali de janeiro de 82, você precisa provar esses salários por meio das carteiras de trabalho, recibos de pagamento, ficha de registro lá da empresa que tenha essa evolução salarial, porque sem isso, se você não provar, vai calcular ali aquele período como se tivesse salário mínimo, né? Se fosse por meio do salário mínimo. E aí isso pode resultar num benefício menos vantajoso, ou até mesmo dizer que você não tem direito ali à revisão da vida toda. Aqui no escritório, a gente já, elaborando cálculos, já constatou casos em que, utilizando apenas o banco de dados da Previdência, lá, ou seja, os salários que constavam no CNIS a partir de janeiro de 82, a aposentadoria dele não teria direito à revisão da vida toda, porque resultava um salário menor do que ele já recebe hoje, então, por consequência, não teria direito. Contudo, ao pegar as carteiras de trabalho e fazer essa evolução salarial do período pretérito, ou seja, anterior a janeiro de 82, constatou que sim, ele teria direito ali à revisão da vida toda, e isso majorou o salário dele ali em cerca de 40% do valor do benefício que ele já recebia, né? Então houve ali um acréscimo de cerca de 40% naquele salário. Há casos que o valor do salário chega a dobrar ou até mesmo triplicar, né? Então tem todos esses casos, mas de todo modo tem que fazer cálculos. Por quê? Porque nem sempre a revisão da vida toda ela não é para todos. Algumas pessoas têm direito e outros não. Então aqui no escritório sempre elaboramos cálculos, verificamos se a pessoa de fato tem direito a essa revisão para a inclusão desses salários do período trabalhado anterior ali a julho de 1994. Fazemos os cálculos, elaboramos, constatamos que a pessoa de fato vai ter uma majoração, um salário maior, e aí ingressamos ali com a revisão da sua aposentadoria. Então agradecemos aí a todos vocês, peço que compartilhem esse vídeo para que cheguem outras pessoas que possam precisar aí de esclarecimentos, de saber como fazer essa revisão, e curta aí o nosso canal, siga, clique e seja um dos nossos seguidores aí, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas.